Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Foi nada, voltamos, amigo. Voltamos com a corda toda. Olha aqui, 996-428473. 996-428473. Você liga para participar do sorteio dessa camisa do Atlético. Você, atleticano, vai mandar o seu áudio, o seu nome, o placar do jogo. Amanhã vamos sortear. Você, torcedor do Cruzeiro, vai fazer a mesma coisa. 996-428473. Dá o placar de URT e Cruzeiro no próximo domingo, lá na cidade de Patos de Minas, com o Cruzeiro jogando com o time completo, porque a coisa agora está começando a ficar apertado, Carlinhos, porque o campeonato é o seguinte: se brincar aí, porque é aquela história do primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, você já pensou se, dependendo dos resultados, já trombar Cruzeiro atrás, já sai um dos grandes. Seria legal, seria muito legal. Então, e tem possibilidades. Legal. E Sim. Tem possibilidades. Semifinal seria diferente pro campeonato. Eu só estou na dúvida, o adversário do América esse final de semana que é? O Boa Esporte. É o Boa, o jogo é lá ou aqui? Lá. Varginha. Lá em Varginha. Jogo difícil. Mas olha aqui, presta atenção. Não vou deixar isso aqui para depois. Eu estou com uma relação aqui de salário de jogadores do Cruzeiro, peguei numa rede social. Eu quero que vocês estão aí nos acompanhando, fica atento. Eu fico louco da cabeça. Dinheiro que ladrão não dá conta de contar, viu? Não dá. Mas, dando sequência à Copa Libertadores, é bom lembrar que o Atlético, em passando o Atlético, que a possibilidade ela é enorme, provavelmente seria o Nacional do Uruguai, sim, na outra fase? Aí sim. O grupo aí seria... Entra na fase de como é que seria o grupo, você lembra? Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e Zamora. Rapaz, Cerro é time encardido. Nacional também. Nossa. É o maior clube do Uruguai. Esse é incrível. É um grupo forte que o Atlético cairia, que ele precisaria jogar muito mais que ele está jogando. É um grupo que tem adversários, né, muito tradicionais, o caso do Cerro, o caso do Nacional, o próprio Zamora também é um time dois, chato. né? Classificam 2 para as oitavas. E se bobear, aí o Atlético depois pega o Peñarol, aí, né, faz o futebol uruguai todo, né? Exatamente, aí seria o defensor, as quatro forças o do Nacional, o Danúbio já foi. Danúbio já foi e o Peñarol. E o Peñarol, que é outra tradição no futebol. Muita tradição. Uruguai. Nossa Senhora, impressionante. Bom, o certo é o seguinte, aqui não tem nenhum profeta do acontecido. Aliás, um livro escrito pelo nosso querido, gosto demais dele, Flávio Anselmo, não é? Mas a gente tem que ir pelo razoável. Pelo menos pelo razoável, Carlos Cruz. Continua afirmando que o Atlético tem totais condições de sair até já com a classificação que bem encaminhada aqui para o Mineirão. Eu não tenho dúvida dessa condição, né? Mas como falamos aqui, o Atlético precisa ser atlético, entendeu? Tem que ser forte, tem que ser, como fala o hino, forte e vingador, entendeu? Tem que se impor, tem melhor equipe, tem mais tradição. Enfim, comparando com o futebol uruguaio, tem tudo de melhor, até mesmo em relação a Nacional e Peñarol. Na minha opinião, o Atlético está do nível deles para cima. Eu fiz, quando eu morei em Curitiba, eu fiz jogos da Libertadores do Atlético Paranaense lá no Uruguai. Na época jogava no estádio Centenário. O Centenário hoje está meio derrubado, mas é um estádio antigo, mais bonito, gostoso você trabalhar, muito bom. Esse Nacional lá dentro, gente, vou ser franco para vocês, é duro de roer. Não tem aquele duro de matar, esse é duro de roer. Marco Túlio e Ramon, olha só. Para reforçar o que nós estamos dizendo aqui, pega aqui, ó, Vitor, campeoníssimo, campeão da Libertadores, tal. Patrick, também campeão. Apesar do Patrick, campeão também, né? Faz parte. Hever, experiente, campeão. O Igor, né? Que é muito promissor. É jovem, promissor, tal. Fábio Santos, nem se diz.
Também. Né? Do histórico dele, do currículo dele, melhor dizendo. Né? Aí Adilson, experimentado, jogador que já esteve no exterior. Mas também, poucos títulos. Tá, mas tem uma experiência, tem uma bagagem bacana. Elias, seleção brasileira, tem história vencedor. Também. Né? Luan, Casares, Xará, Ricardo Oliveira. Então, ou seja, aí compara isso com o time, compara esses atletas, melhor dizendo, com o adversário de hoje. Jogadores que já passaram por seleção e também jogador de seleção, que é o caso do Xará, né? Exatamente. Então, o adversário tem que chegar com um papelzinho na mão para pedir autógrafo ao Ricardo Oliveira. É verdade. Não é ficar aqui preocupado, porque, pô, lá nós vamos sofrer uma pressão, é Libertadores e tal. Cara, o pessoal tem que chegar lá e pedir fazer foto com o Vitor. O próprio treinador do Defensor falou que é fã do Ricardo Oliveira, que tem que ter muita atenção com ele. Jorge da Silva. Jorge da Silva falou que tem que ter muita atenção com o Ricardo Oliveira, que é um jogador, um atacante extraordinário no ponto de vista dele. Então, é isso mesmo que você está falando, Carlos. Agora, só para lembrar, Ramon, muitos torcedores do Atlético não vão estar lá no estádio hoje, Luiz Franzini, porque teve um voo que sairia daqui de Belo Horizonte para São Paulo, faria escala em São Paulo, em direção para o Uruguai. Esse voo foi cancelado com vários torcedores do Atlético, vários. Eles não vão estar lá no estádio hoje para apoiar o Atlético, então a gente vai ver pouquíssimos torcedores do Atlético hoje. E lembrando também que foi aberta hoje a venda de ingresso para o jogo de volta, né, na quarta-feira que vem aqui no Independência. Aqui, você veja bem, por isso que eu respeito a torcida do Atlético. Por isso que ela não merece esse negócio que com o Atlético tudo é muito difícil. Eles vão aonde o Atlético? Sim. Parece até aquele hino do Grêmio, onde até apenas iremos, o que deve. O torcida do Atlético vai ver um jogo desse. Um jogo que, francamente, esses caras que vão lá, você tem que tirar o sombreiro, chapéu, a camisa. Vai gostar assim, mais longe, cara, hein? O torcedor do Atlético é participativo. Assim, entre aspas, né? Isso é importante porque... nem vou falar. Diga aí, o que você falou, Alexandre? Pois é, no final de semana teve o Defensor e o Nacional. Aí o Peñarol perdeu por 1-0. Quer ver mais? Mostra a imagem do jogo aí. Lá o pau quebra, velho. Lá o filho chora e a mãe não sabe por quê. Salve. Nossa. Rapaz, que é isso? Goleiro super adiantado. O Peñarol, é bom lembrar, esse defensa tem camisa azul, hein? Coisa danada. O defensa é La Violeta, né? Não, olha lá, meu Deus do céu. Esse uniforme ali é muito bonito, o amarelo com preto. O Peñarol é tradicionalista, né, Ramon? O Peñarol é incrível. E sem mais do jogo do final de semana, foi 1-0 esse jogo. A primeira rodada do campeonato da apertura, né? É o primeiro turno do Campeonato Uruguai. Então, veja bem, até aproveitando embalo, Carlos, que nós estamos vendo as imagens, está aqui conosco o Bruno Garcês, a ninguém receberam. Ele que é um especialista no futebol sul-americano, você acha que acompanha esse jogo? Eu acompanhei ao vivo pela internet. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui pelo convite. O Alexandre, eu atendi na hora. E eu acompanhei esse jogo ao vivo. Você vê pela TV, internet, meio pirata. Mas foi um jogo ruim. O primeiro tempo foi melhor, assim, foi mais movimentado. Mas o jogo até lento, em geral, né? foi ruim. Foi bem lento, né? Você que é um especialista no futebol sul-americano, fala para o torcedor do Atlético, porque eu acho que não tem muita comparação. Fala desse time. O que nós vimos do Defensor até agora foi com esse Jorge Polilla da Silva, que é o técnico do Defensor. Ele é um prata assim, ele encerrou a carreira no Defensor, tem uma identificação com o clube, foi campeão 2007, 2008. Então, ele voltou à casa dele. Está há 23 anos lá? Hã? É há 23 anos que ele está no Defensor. Ele encerrou a carreira em 97. Base, né? Inclusive, ele fez um gol no ano final dele. Ele fez um gol aqui no Mineirão. Ele treinou a base do Defensor. Isso, né? E ele trata muito bem os garotos. Ele teve uma passagem no futebol argentino, teve uma passagem no futebol colombiano, não deu muito certo. Então, ele está tentando recuperar o futebol dele, mas eu acho muito previsível. É um cara que trabalha muito mais a parte defensiva. E é um time mais reativo, ele marca pressão lá em cima, eu acho muito limitado. Contra o Barcelona de Guayaquil, no jogo de volta, no Equador, o defensor ele defendeu o jogo inteiro. O Barcelona impôs, foi para cima, o defensor abdicou completamente de atacar.
Lembrando que o Defensor perdeu o primeiro jogo no estádio Luiz Franzini, né, por 2-1, mas se classificou por uma escalação de jogador irregular do Barcelona. E o Barcelona precisava reverter um placar de 3-0 lá em Guayaquil. Sabe o que acontece? Para o Atlético foi uma beleza. O Barcelona é muito mais forte. Muito melhor. Concordo plenamente. O Barcelona tem investimento, tem um bom técnico. Eu não acho o Polígia ruim. Estádio. Não. Um bom estádio, uma torcida que lota. Terrível. Vocês não vão ver quase nenhum torcedor hoje, porque nesse jogo já do Peñarol só via torcedor do Peñarol no estádio do Defensor, que é o Francini. E estava lotado de torcedor ali do Peñarol. A torcida é pequena mesmo, igual do Danúbio, não tem... tem história, tem muita tradição, o Defensor, mas torcida mesmo então, não Bruno, tem, qual então seria o risco para o Atlético nesse jogo? É porque o Defensor vai entregar a bola para o Atlético. Essa é a ideia do Polígia. Ele não quer se expor, ele sabe do potencial do meio para frente do Atlético. Ele já falou isso nas entrevistas. E vai esperar o time do Atlético tomar iniciativa do jogo e tentar contra-atacar. Tanto é que eu até acho que deve jogar com uma linha de 5. Contra o Barcelona foi assim. Com uma linha de 5 atrás e os laterais, de vez em quando, eles vão subir. Caraca! De vez em quando. Agora devem entrar com o Maurício Gomes e o esquerdo, o Vidioldo. Os dois laterais, dificilmente. O Vidioldo marca melhor. O Maurício Gomes sobe um pouquinho e bate muito bem falta. E a zaga? A zaga deles? A zaga é forte. O Toto Correa é um jogador, é o capitão do time, 36 anos, é um cara já mais experiente, é bom no alto. E o outro é o Carreira, não sei se vai jogar o Maximiliano Perg, desculpa. Ele é um jogador que chegou agora nessa no ataque janela de inverno. Navarro? O bom do Defensor é o meio de campo, principalmente o Rabunhal. Esse cara, vocês vão ver ele trabalhando, arquitetando, é o cérebro do time, ele controla muito bem, tem muita classe. Ele é o meia ali que a saída de bola é com ele. Você quer ver, Bruno, para você até explicar, coloca o esquema de jogo do Defensor, tá na tela para você, olha lá. Conseguimos aqui. Aí fica eu separei mais ou menos duas formações que podem estar em campo hoje. Assim ele trabalhou com o Barcelona lá no Equador, com que ele conseguiu aguentar a pressão, mas os laterais, não era o Maurício Gomes, era sim o Vidioldo, era o outro lateral. Mas o time fechando duas linhas bem compactas e tentando ir só o Navarro lá na frente. Mas abdicou totalmente de atacar. Você viu o Navarro pela ponta, ele não puxava um contra-ataque. É um jogador mais veterano, né? 36 anos? Isso. 36 anos. Passou pelo futebol argentino. E é da base do Defensor. Voltou para essa a outra formação. Essa mais ofensiva, né? Mais ofensiva. Ele começou a temporada com essa formação. Certo. Só que aí, como ele é mais defensivo, ele foi só recuando e jogando os meias, que seria o Pablo Lopes e o Piquerez, que pode ser o La Quintana também, eles voltando e ajudando os laterais na marcação. Ô, Bruno, esse time, um segundinho, ele seria o quê? A quarta força do futebol uruguaio? Já foi melhor, né? Desde a época do Arrascaeta e do G2, o Defensor tem feito um trabalho de base bom, com técnicos bons, ofensivos, tanto é que o último técnico, Adeodo Acevedo, ele saiu agora, fez um belo trabalho, quase ganhou o campeonato 2017, estava assim com o Peñarol, perdeu e se desgastou um pouco com o grupo, desgastou com a diretoria, saiu fora e agora chegou o Jorge Polídia. Mas desde aquela época de 2013, 2014, que voltou a ficar entre os 3 maiores do Uruguai. É o terceiro maior campeão uruguaio, né? Eu acho que ele está entre os 3 maiores do Uruguai. É o terceiro maior campeão uruguaio. O glorioso Arrascaeta é cria lá, né? Começou na base lá. Começou na base lá. Jogador que foi... O Rodrigues, goleiro Rodrigues, ele é vulnerável também, né? Eu não acho assim... O goleiro do Cristóforo é muito melhor do que ele. O do Danúbio é muito melhor que o Rodrigues. Mas o bom ali do Defensor é o zagueiro, o Toto Correa, o meio, o Rabunhal, e lá na frente o Pablo Lopes, que é um jogador mais arisco, vai incomodar um pouquinho os laterais. Agora, eu até achava que o Defensor ele partiria mais para cima do Atlético. Pelo que você disse aí, o Defensor vai esperar o Atlético, mesmo jogando em casa, então... Eu acho assim, eu fiquei um pouco surpreso. Eu achava que o Defensor ele ia para cima, ele ia tentar marcar, tentar fazer alguma diferença em casa. Olha, mas se eu fosse, rapidamente, Ramon, se eu fosse um adversário inferior ao Atlético, que é essa condição do adversário de hoje, eu também ficaria esperando o Atlético errar. E o Atlético erra muito. Pode ser. A gente vai voltar mais no assunto aí. 996-428473, você liga para participar do sorteio dessa camisa bonita do Atlético. Você vai mandar a sua mensagem de voz. Mande áudio, né, Pedro? Mande áudio. Manda escrevido, não. Manda o áudio
dá o seu nome e o placar do jogo. Amanhã vamos sortear essa camisa do Atlético. Tá aqui a camisa, mostra, senhor Ramon, por favor. Quem quer ganhar a camisa do Atlético? Quem não quer? Eu sou mais bobo. E hoje eu sou defensor. Sou defensor do Clube Atlético Mineiro, viu? Depois do intervalo, nós voltamos, gente. Voltamos com tudo, com a corda toda as atleticanas lá. Tudo reganhado. É, cambada. É a turma aqui da TV, viu, gente? Bora pro intervalo.